Olá, mais uma vez a meditação de hoje, o dia em que a morte morrerás. Então, nós vamos meditar sobre isso hoje, um dia que a morte morrerá. Diz assim, existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Entre estas, o mistério sobre a morte e o que mais desperta interesse nas pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte porque nós não fomos criados para morrer. A morte é algo estranho para nós. Para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surge como o resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir os seres humanos. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas que existem. Então Deus criou o homem e todas as coisas que existem. Nós temos que entender isso. E veja só o que é que diz aqui. De que foi feito o homem? De que foi feito o homem? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passou a ser alma vivente. O homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. Ele não passou, ele não tem, ele passou a ser uma alma vivente. Diz assim, para onde vai as pessoas quando morrem? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. O que acontece com a alma? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz, eis que toda alma são minha, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. O que os mortos sabem? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. O que é que os mortos sabem? Porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terá eles recompensa, porque sua memória já no esquecimento. A sua memória já cai no esquecimento, então eles não sabem de coisa nenhuma. Que duas ressurreições ocorrem no final? João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então existem duas ressurreições, uma para o bem e outro, um para viver a vida eterna e outro para a destruição final. Né? Aqui diz assim, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Mas antes de sair, irmão, como é que está? A Bíblia diz que o homem está determinado a morrer uma só vez. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7, que diz, assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o homem está determinado a morrer uma vez só, depois vem o juízo, certo? E aqui diz assim, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dá a palavra de ordem, ouvirão a voz do arcanjo e a ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo restarão primeiro. Certo? Qual é a certeza daqueles que creem em Cristo? João capítulo 11, versículo 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmão, diz assim, nós estudamos o dia que a morte morrerá. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, o dia que a morte morrerá. Então, que nós possamos estar preparados para esse grande dia, irmão, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para que nós esteja firme e forte. Porque as pessoas dizem que quando a pessoa é bonzinho vai para o céu, quando é mal vai para o inferno e quando é mais ou menos vai para o purgatório. Isso é uma doutrina enganosa de Satanás. A pessoa quando morre vai para o pó da terra, vai dormir e vai esperar Jesus Cristo voltar. Tá bem? Então vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ressuscitar naquele grande dia e vencer a morte, que vai ser o dia que a morte vai morrer. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.